Olá, eu sou a Jéssica e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres de Produto. No episódio de hoje, discutiremos vantagens e desvantagens do trabalho remoto e presencial. Um estudo da WeWork de 2020 mostrava que a produtividade dos trabalhadores remotos pode ser até 13% maior do que os trabalhadores presenciais, isso em um cenário pré-pandemia. Essa diferença se deve, em parte, à redução do tempo de deslocamento e a um ambiente de trabalho mais personalizado. Apesar desses benefícios, a tendência atual é que muitas empresas estão chamando seus colaboradores de volta aos escritórios. Esse movimento visa promover a integração entre equipes, melhorar a comunicação e fortalecer laços dentro da empresa. A conversa de hoje será com o time da casa entre hosts. Quem é ouvinte assíduo já conhece vocês, meninas, mas, por favor, se apresente brevemente para quem está chegando agora para o nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Su. Estou super animada para esse papo. Acho que vai ser uma discussão interessante aqui. A gente tem bastante coisa para contribuir. Olá, meninas, eu sou a Rúbia, eu concordo com Suelen, vai ser um papo bastante interessante, até mais porque a gente vive essa realidade aí de home office, outras já viveram presencial, então a gente tem muito para discutir, e para conversar, né? Melhor, discutir uma palavra muito pesada. Maravilha, meninas, também estou super animada para a conversa de hoje. E já entrando direto no assunto trabalho remoto, apesar dele ter ficado em alta durante o período recente devido à pandemia, é claro que ele já existia antes, inclusive, segundo dados da PNAD, em 2019 ele representava aproximadamente 6% do mercado de trabalho formal, e ele chegou no seu pico a 9%, e em 2023 está em torno de 8%. Claro que na área de tecnologia há uma representatividade muito maior pela natureza do nosso trabalho. Porém, também é fato que isso tem sido uma constante mudança. E como vocês veem essa mudança do modelo de trabalho que vem ocorrido nos últimos anos no mercado de trabalho e em relação à oferta disso por parte das empresas? Eu gostei de uma parte que você falou na introdução. Depois você está falando que esse movimento visa promover a interação entre as equipes, melhorar a comunicação. E eu vejo muito que eu acho que esse é o objetivo que as empresas vendem, né? De tipo, ó, galera, a gente colocou todo mundo em casa, mas a gente colocou, né? Porque a gente era obrigado por causa da pandemia, piripororó, como você trouxe, né? Isso já existia antes, eu acho que mais em alguns ciclos do que em outros. E aí, beleza, esse foi o discurso. Então agora todo mundo tá em casa e a gente preza pela saúde de todos, não queremos, né, que ninguém seja afetado pelo Covid. Aí acabou o Covid, não é mais uma obrigação, então a gente precisa trazer um discurso para trazer esse povo aqui de volta, para controlar o trabalho, enfim, sejam quais forem as motivações negativas desse ponto. Mas eles vendem muito com isso, né? De tipo, vamos promover a integração, vamos garantir que a cultura da empresa esteja viva, é super fundamental para o seu próprio desenvolvimento, às vezes joga em cima do desenvolvimento da pessoa. Então, eu só acho curioso isso, que será que realmente é visando isso? Será que realmente esse é o bônus de um presencial? Será que a gente não consegue esses pontos no, no online? Eu acho que, claro, a gente vai discutir bastante isso aqui hoje. Mas eu acho curioso isso, voltar para o presencial, trazer essa obrigatoriedade do presencial em cima de um discurso de cultura e até de que vai ser melhor para o desenvolvimento da pessoa. Então, acho que hoje no mercado a gente está vendendo muito essa volta em cima de discursos assim, que eu acho que vale muito a discussão aqui hoje, assim, sabe? Se isso realmente é real, se isso é realmente algo que contribui para a gente e para a própria empresa. E ainda, um ponto que Suelen falou aí antes, eu acho que a gente não entendia quão bom era trabalhar remoto, né? A gente não tinha essa dimensão da qualidade de vida que a gente ia ganhar com remoto. Então, quando você ganha isso, percebe que você tem mais tempo em casa,
Um dia eu vi um cara falando assim, quando eu termino de trabalhar, eu já cheguei. Tipo, eu já tô em casa. O tempo que você não perde se deslocando, o tempo que você ganha de poder fazer uma atividade física, né? Sem a preocupação, tal hora tem que pegar um ônibus, um metrô, um ônibus, o que for, um carro. O quanto eu vou gastar no deslocamento. Quando as pessoas começaram a perceber isso, começaram a se acostumar e mudar o discurso, aí fica difícil simplesmente voltar, sabe? Não, agora eu vou pro escritório e pronto. Não é bem assim que acontece. E aí vai pro que Suelen falou, né? O discurso, nós estamos preocupados com o seu desenvolvimento pessoal, aqui você tem mais interação com as pessoas, mas a interação se dá de N formas, né? Não precisa ser apenas presencialmente. Mas a gente vai discutir mais sobre isso ao longo do episódio. E eu acho que isso que você trouxe, Ruby, tem um ponto super relevante em relação a gente ter experienciado isso. Acho que foi um fator fundamental, principalmente para a gente entender se funciona ou se não funciona. Porque até então, um percentual pequeno das empresas faziam, geralmente aquelas mais disruptivas, mais para fintechs, assim, né, mais inovadoras. Então, não, a justificativa era que lá funcionava porque é um ambiente específico de inovação, sem tanta regulação, inclusive questões legislatórias, né, que muitas coisas foram reinterpretadas, o jurídico foi entendendo os casos, como que isso se aplicava dentro das leis brasileiras, como que isso seria visto, né, em relação a direitos trabalhistas, então as empresas poderem ter mais segurança para tomar alguma decisão também sobre isso, e tudo isso aconteceu nos períodos recentes. E conforme todo mundo viu que a parte jurídica tem lá um respaldo que a maioria das leis que já existem hoje praticamente cobrem os que já existem. Em relação a modelos de trabalho flexíveis, já também há respaldo legal para categorias que já trabalhavam em modelos flexíveis, independentemente de ser presencial ou de ser remoto. E, além disso, todo mundo entendeu que conseguiu entregar, né, as suas atividades. Muitas pessoas, inclusive, trabalharam 100% do período da pandemia sem nunca ter conhecido presencialmente os times, a equipe e etc, né? E aí me traz um ponto que também eu tenho refletido principalmente quando começou o nosso dito novo normal, em relação a como que é trabalhar remoto durante o período da pandemia, onde era a única opção apenas fazer coisas digitalmente, online, por uma questão sanitária, de saúde, você não tinha nenhuma outra opção de lazer de forma externa, versus após a pandemia. Porque, para mim, particularmente também, a minha visão mudou muito, porque eu, mentalmente, assim, fui bastante impactada em relação a esse período da pandemia. Eu sempre fui uma pessoa de fazer atividade física, mesmo durante o período presencial, eu me organizava para conseguir fazer ou antes do período de trabalho ou depois. E, inclusive, sempre admirei quem conseguia fazer na hora do almoço, mas não, não sou esse ser humano nesse nível de desprendimento e disciplina. Mas durante a pandemia, assim, eu tive que realmente filtrar as coisas com quais eu poderia gastar minha energia. E eu não consegui manter o mesmo ritmo de quando as coisas estavam funcionando no presencial. Mas para mim esse cenário mudou completamente quando nós iniciamos ali o nosso cenário pós-pandemia. E aí que eu de fato percebi e pude sentir na pele quais eram os benefícios como colaboradora do trabalho remoto. E aí eu não sei se foi uma experiência muito particular de cada uma, como que foi para vocês durante e após, se vocês acham que eram iguais ou vocês também sentiram alguma diferença no remoto, no normal atual? Olha, eu acho que tem uma galera se encontrando agora, né? Depois desse pós-pandemia e esse 2024 com essas movimentações do pessoal sendo mais descarado nesse discurso de volta aqui pro escritório para sua saúde mental. Eu acho que tem um pessoal que eu acho que foi a Ruby que comentou, eu e você também, Índia, que antes não imaginava fazendo o trabalho que fazia no online, porque era tipo, é do pessoal de tech isso aí, não funciona pro meu tipo de trabalho. Meu, tipo, tendo audições online, tipo, julgamentos online, o pessoal ia tudo super engravatado, são uma preparação de dias pra você chegar no, sabe? Então, eu acho que tem esse pessoal se encontrando aí. Aí também tem um encontro do pessoal que, tipo, começou trabalhando já no modelo
online durante a pandemia, e aquilo, você trabalhava em casa, você comia em casa, você se divertia em casa, tudo teu era em casa, então, tipo assim, socorro. E tem o pessoal que passou por todos os momentos, né? Já trabalhou online fora da pandemia, e na pandemia ficou dentro de casa, e voltou para o escritório agora. Eu, particularmente, sou do pessoal que durante a pandemia eu parei de trabalhar, então eu trabalhava como recepcionista numa clínica de odontologia. Então, quando começou a pandemia, acabou a recepção, não tem isso, todo mundo em casa para sua própria segurança. E aí, durante a pandemia, eu consegui um trabalho no escritório de contabilidade, e aí eu tinha que ir presencial, mesmo durante a pandemia. E aí só teve alguns momentos em que eles decretaram, assim, o lockdown lá na cidade, e aí a gente teve que trabalhar remoto. E aí eu fiquei tipo, cara, não tem necessidade de ir pro escritório. Eu literalmente consigo fazer tudo que eu consigo fazer em casa. Só que a gente trabalhava com material sensível, né? Então a gente tinha que levar as contas dos clientes para casa e tudo mais. Então isso é um pouco complicado, assim, né? Você fazer escrituração de contas, de tipo empresa e tudo mais na sua casa. Eu ficar compartilhando esse documento sem nenhuma segurança. Então aí nesse cenário eu ainda entendia. E depois eu trabalhei numa empresa já de tecnologia, já na área de produto, em que quando eu entrei, eles venderam muito esse discurso tipo da tecnologia como aqui você não precisa vir presencial, você pode vir de vez em quando você quiser, você faz o seu horário. Eu acho que tem muito isso do presencial também, né? Você faz o seu horário e tudo mais, você não tem que prestar contas. E depois, na verdade, mudou totalmente e a gente super tinha que ir presencial. Então era tipo assim, cara, eu não tinha, você podia não ir uma vez só no escritório. Então eu acho que eu trabalhei nesses 3 momentos e eu sinto muito isso, assim, que você falou, de eu acho que é muito bom quando a gente tá em todos os lados. Quando a gente já participou de todas as partes, assim, desse movimento do trabalho presencial e do trabalho remoto, porque você sabe o que funciona para você, você sabe o que você gosta e você sabe o que é difícil, quais são os desafios dos dois lados. Eu, particularmente, sou muito fã do remoto. E eu não vejo um impacto assim tão grande não na hora em que a gente está falando de cultura, de performance. Claro que depende muito de cada pessoa, mas eu particularmente sou fã do remoto. Então, para mim, a minha experiência é essa. Concordo com o que você disse, Dia. Minha primeira experiência remota é agora, né? Porque eu fiz transição para produto tem pouco tempo. Quando eu trabalhei presencial, eu era professora, foi quase 5 anos, e eu amava esse contato com as pessoas, amava poder sair de casa. Ah, não, trabalhar remoto, eu achava que era só para programador, que ficava com fone dentro de casa, que não era para mim. Na verdade, nem pensava muito a respeito. Então, não, eu gosto de ir de casa, eu gosto de ter contato com outras pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. E aí, uma amiga que fez transição antes de mim, que até me apresentou esse universo de produto, ela falava, gente, eu amo trabalhar remoto. Não me vejo trabalhando mais de outra maneira. Eu tô em casa, a qualidade de vida é outra. Eu ficava, não, que é isso? Não, deve ser muito chato ficar em casa o tempo todo. Só que quando eu mudei de cidade, que eu me vi na possibilidade de remoto ser uma grande oportunidade para mim, e quando eu me tornei mãe, aí a qualidade de vida estourou, porque eu teria mais tempo, eu poderia me desenvolver em qualquer lugar que eu estivesse, então o remoto para mim tornou-se a opção ideal. Eu não vejo realmente essa questão de cultura, você interagir com as pessoas, aprender a cultura da empresa, porque você está longe, realmente para mim não é um empecilho. Então, eu acho que para a atividade que a gente desempenha, remoto é essencial e muito bom. Eu gosto que aqui todo mundo teve um cadinho de cada experiência, né? Assim, eu acho que isso permite a gente, de novo, olhar dos dois lados e talvez de uma forma não tão enviesada. E a gente tem experiências diferentes aqui. Então, a gente tem o Uber, que é mãe, a gente tem o Jack, que tá, tipo, há anos no mercado, então trabalhou, né? Tipo, tanto presencial, depois remoto, depois obrigatoriamente remoto na pandemia e agora também voltando. E queria discutir um pouco mais o que a gente acha, assim, tipo, tem prós no remoto, tem contras do remoto, tem prós do presencial. Acho que não é tudo polarizado preto no branco, né? Queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Um ponto que poderia ser um contra para mim, né? É o fato de ter um filho pequeno e não conseguir me concentrar. Ah, vai ficar batendo na porta, vai ficar chamando atenção. Mas assim, se eu tivesse que trabalhar fora, eu não teria que prover meios para que alguém ficasse com ele, cuidasse dele, que eu pudesse trabalhar? Para mim, é a mesma lógica do remoto. Então, hoje também eu me organizei de uma forma que ele possa ficar com alguém e eu consiga trabalhar.
Então, isso poderia ser um contra para mim, tipo assim, não conseguir me concentrar, ter barulho, mas não foi. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, os contras, eles podem ser rearranjados, de alguma forma, eles podem ser articulados para que não se tornem contra, eles podem ser resolvidos. Então, para mim, infelizmente, isso é muito preto e do branco, ou só tem prós. Então, na minha realidade, é só pró. Mas eu entendo que para outras realidades, outros cenários, existem também dificuldades de trabalhar no remoto, como é tudo na vida, né? Não existe um lado só. Concordo, meninas. Acho que vai variar muito da realidade que cada pessoa tem, da estrutura que ela consegue se organizar para que ela consiga trabalhar, porque acho que tem alguns desafios nisso em relação a prós e contras, né? Primeiro, por ser um modelo um pouco mais recente, a gente precisa rearranjar a dinâmica familiar e fazer novos acordos, né? Então, quando eu estou em casa, por exemplo, meu marido já sabe que muitas vezes eu estou em reunião com câmera aberta, então não dá para entrar ali no escritório. A gente já combinou algumas coisas, tipo, quando eu tenho alguma reunião que eu preciso ficar ali concentrada, eu deixo a porta fechada. E aí ele deixa para falar comigo quando ele precisa falar, ou ele envia uma mensagem e eu vejo depois, ou ele fala comigo depois em um momento que eu estou livre e eu consigo falar. E eu vejo alguns casos também, já estando há mais tempo, inclusive tendo pessoas que entraram no time, as quais eram o primeiro trabalho delas na área de tecnologia ou no mercado de trabalho em geral, eu vi que a forma de trabalhar com essas pessoas precisava ser diferente, no sentido de que eu precisava acompanhar essas pessoas um pouco mais no detalhe, só que eu precisava organizar a minha agenda para isso. Porque quando você está ali no dia a dia de trabalho, muitas vezes quando você está no escritório, você passa uma parte para uma pessoa, você acaba dando uma dica ali, quando você percebe, você passa a ver o que está acontecendo ali, dá uma dica ali na hora. Mas quando você tem uma agenda remota, você precisa colocar essas coisas na agenda. Seja o momento de criar conexões, seja um momento off de descontração, que a gente começou a colocar isso na agenda. Eu, pelo menos como PM, por exemplo, e no nosso caso a gente não tem um agilista, então acaba acumulando esses dois papéis, eu percebia muito como que estava o ritmo do projeto, como que estava o ritmo de energia do time, o que a gente estava precisando para entregar. Muitas vezes, quando a gente entrava lá naquele período de retrospectiva, os nossos números estavam ok, o que a gente precisava entregar, todo mundo já estava ciente, mas às vezes foi um período mais intenso, as pessoas estavam mais cansadas. Então, em vez de focar muito no super retrospectiva para ver o que a gente precisava melhorar, sendo que não teve grandes itens ali que precisassem ser discutidos, eu percebia que era um momento muito mais de aumentar a energia do time, então eu fazia um momento mais leve, fazia um momento de team building para descontração, então precisava ter uma sensibilidade maior para perceber como que isso estava, para conseguir manejar melhor as entregas do time. E aí, não só em relação aos números e quanto que a gente estava entregando, mas também como que isso impactava cada indivíduo do time e colocar isso dentro da agenda. Então, eu passei a bloquear a minha agenda, por exemplo, para momentos para conversar com as pessoas, para fazer momentos de descontração, que em tese são coisas que acontecem naturalmente. Mas eu tenho um pouco de receio quanto a isso naturalmente, para ser bem sincero, porque isso é muito mais relacionado à cultura da empresa, pelas empresas que eu já passei até hoje, porque muitos dos lugares, na verdade, é um momento assim, ou de destruição de time em vez de team building, do que desenvolvimento de conexões ou algo do tipo. Então, muitas vezes acaba sendo até momentos mais tóxicos do que de fato construtivos e colaborativos. Mas eu entendo sim que, dependendo da pessoa, se ela não entender essas diferenças, pode ser um pró e contra a mesma situação, dependendo de como a pessoa se sente mais confortável e o quanto ela está aberta a mudar esse modelo de trabalho ou como que ela conduz essas atividades com as pessoas. E são alguns aspectos, né, da dinâmica, tanto com o time ou da sua própria organização pessoal, que a gente precisa fazer o que a Rubê falou, assim, acho que contornar a situação.
Eu acho que existem formas, eu concordo, eu gosto muito quando a gente tá no presencial e a gente tá lá, todo o time na sala, e a gente tá conversando, e o pessoal tá super disposto, tem o team building muito massa, mas já teve um momento que a gente tava no presencial que tava, tipo, todo mundo num mood horrível, assim, e, tipo, não teve team building. Então, assim, eu acho que não é a ausência ou a presença de uma tela ou a distância que vai determinar essa parte da construção e conexão com o time, assim, eu acho que tudo dá pra contornar. Então, eu concordo, eu acho que o remoto é melhor, mas tem momentos do presencial que é bom também. Eu não gosto de ver e colocar o presencial em um lugar de obrigatoriedade, sabe? Porque isso exclui. Toda vez que a gente coloca o presencial como obrigatório, seja uma vez na semana, seja tipo uma semana inteira, a cada 2 meses, isso exclui. Isso exclui pessoas, isso exclui várias possibilidades, porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades de translado, de tempo, de organização pessoal, de tudo, assim, sabe? Então, eu acho que o contra do presencial, ele tá na obrigatoriedade dele, assim, sabe? E como ele é apresentado em diversas empresas. Mas tudo eu acho que dá para contornar, concordo com a Lu. E você trouxe um ponto, Su, que para mim faz muito sentido, que é em relação à possibilidade de acesso das pessoas, né? E para mim um ponto que é extremamente relevante é todas as empresas entendem que diversidade dá resultado, ESG está na pauta já há algum tempo, todo mundo quer fazer programas específicos, vagas afirmativas e aumentar o acesso de diversos grupos para que as empresas também representem pelo menos próximo do que a sociedade tem de distribuição social, né? Agora, se a gente diz que o presencial, mesmo que seja por uma quantidade pequena de frequência, digamos, vai uma vez na semana, presencialmente, aonde estão as empresas? Aonde estão as oportunidades? Pelo menos na área de tecnologia, não sei, estou sem dados aqui, mas é fato só fazer uma busca rápida no LinkedIn que uma quantidade relevante de trabalho estarão concentradas em poucos lugares. Em primeiro lugar, disparado São Paulo, e não é nem São Paulo estado, São Paulo capital, que tem um custo altíssimo. Imagina você ir mesmo que seja uma vez na semana para lá, se você mora em outro lugar, a sua possibilidade geográfica já fica extremamente limitada. E alguns outros lugares na sequência, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também. Mas basicamente é uma parte extremamente pequena do Brasil. E aí, como que você vai ter uma diversidade real de pessoas representando o Brasil culturalmente, se você está limitando a porta de entrada? Para mim, isso acaba sendo uma contradição. Se você quer fazer um programa de diversidade, nossa, acho super positivo. Mas, espera aí, é um programa de diversidade só para quem pode morar em São Paulo? Então, a diversidade é limitada à diversidade do estado de São Paulo. Ou a diversidade é uma diversidade de fato, real, né? Porque o tamanho do Brasil e a diversidade cultural que tem aqui dentro é tão diverso quanto a Europa, apesar de todas falarmos o mesmo idioma que é português. Mas o quanto isso vai se refletir de fato na entrega de resultado do nosso produto, o quanto a gente coloca desse background em tudo que a gente entrega, até de forma inconsciente. E como isso se alinha com a estratégia da empresa. Eu penso muito em como essa dinâmica de mercado afeta os resultados da empresa de forma prática mesmo e o quanto isso tem coerência ou não com os discursos de ESG. Eu sou o retrato vivo dessas possibilidades do remoto. Eu moro na Bahia, no interior da Bahia. Apesar de ser de Salvador, eu moro a 900 quilômetros da capital. Então, se não existisse o trabalho remoto, muito dificilmente eu conseguiria me deslocar para São Paulo, capital. Eu acho que, além de ser difícil, eu acho que eu não ia querer, por conta da qualidade de vida.
E uma das opções, quando eu fiz a transição de carreira para produto, era a possibilidade de ser remota, já era uma coisa que eu vinha pensando há algum tempo. E a empresa que eu trabalho hoje, acho que 100% das pessoas, ou muito maior, é remoto. Então, é muito legal ter um time de diferentes lugares, diferentes sotaques na daily, é muito legal. Um fala de um sotaque do Sul, outro do Nordeste, de São Paulo, e vão trazendo percepções diferentes. E isso também você cria uma valorização do funcionário. Poxa, que bacana que essa empresa aqui contempla pessoas de diferentes localidades. Então, querendo ou não, você vai querer permanecer naquela empresa, você vai querer entregar mais resultados, né? Além do que você já como profissional vai querer entregar. Mas se você está no lugar que você sabe que há valorização disso, né? Há valorização dessa diversidade, a dinâmica do profissional acho que também muda um pouco. Não, talvez não tão conscientemente, mas eu acho que existe uma mudança, como você falou. Então, e realmente não há necessidade. Essa diversidade, ela realmente é rica. Inclusive, no meu time tem uma pessoa da África, não mora na África hoje, mas mora no Brasil. Então, eu acho muito, muito bacana. E também acaba criando um movimento inverso também, né? Porque como o número de empresas que tem remoto tem sido cada vez menor, a concorrência para vagas também se torna um outro ponto de atenção, né? Um ponto de angústia. Poxa, cada vez mais o número de vagas remotas estão diminuindo, eu não tenho possibilidade de ser híbrido, como é que eu vou fazer? Então, é um ponto de angústia em relação a essa situação. Boa. A gente estava falando da diversidade, do impacto disso no produto. Eu estava lembrando de um painel que eu assisti, que era sobre... Enfim, era um produto de IA do Bradesco. Era sobre a Bia, eles estavam fazendo um painel lá. E eles estavam falando sobre como eles estavam tratando o regionalismo, para que a Bia conseguisse entender regionalismo e falar com as pessoas de uma forma mais acessível. Aí você me diz, você está num time com só pessoas que moram em São Paulo, aquele perfilzão lá que a gente sabe como é. O paulista não tem sotaque, né? Que a gente vai pensar que o nosso produto precisa se preocupar com o regionalismo? A gente não vai. Então, é muito isso. Eu acho que, além de excluir pessoas ou se retirar a diversidade, beleza, se você quer olhar só pelo âmbito de entrega, de resultado, números, lucro, cara, a pauta ainda se mantém a mesma, assim, sabe? Então, é muito... É difícil defender esse discurso da obrigatoriedade do presencial quando até mesmo o lucro não reflete, né? Tipo, um ambiente em que não tem oportunidade para outras pessoas virem e contribuírem e enriquecer com o produto. Então, isso é muito louco, né? E até o nosso próprio podcast, né, meninas? Como estaríamos entregando, assim, conteúdo se a gente não saísse da caixinha de pensar, cara, eu acho que eu consigo produzir bons conteúdos, eu acho que eu consigo ajudar a contribuir com a vida de outras mulheres, mesmo cada uma estando no seu cantinho, com, enfim, agendas totalmente diferentes. É assim, é muito difícil, gente, é muito difícil de defender esse discurso, assim. E é muito bom quando você está num time e você pode trabalhar com pessoas que realmente são diversas, de outros ambientes, e não só diversidade regional, sabe? Mas de contexto social. Porque quando você obriga uma pessoa a estar em um grande polo como São Paulo, 2 a 3 vezes na semana, você tem um recorte econômico aqui de quem você está colocando para dentro do seu time. É como a já falou, não é todo mundo que consegue acessar esses espaços. Então, enfim, e vários outros, né? Tipo, em sentido de acessibilidade. A gente sabe que São Paulo não é uma cidade, assim, mais do que algumas, é uma cidade, sim, pensada em termos de acessibilidade, mas existem muitos obstáculos, né? Para uma pessoa que seja cega, para uma pessoa que tenha alguma dificuldade de mobilidade. Então, a gente também exclui essas pessoas, sabe? Então, é difícil de defender mesmo. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios,
como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E sabe, Su, você trouxe um ponto assim em relação ao mercado que, inclusive, para mim foi um grande aprendizado esse ano, porque eu me mudei de São Paulo, capital, para Aracaju, em Sergipe, em janeiro deste ano. E para mim tem sido uma experiência assim incrível, porque eu tô conhecendo um Brasil que eu desconhecia até então. E eu vim justamente por um desejo de conhecer a outra parte do Brasil, porque eu já conhecia da metade para baixo, razoavelmente bem, grande parte dos estados centro-oeste, sul, sudeste. E quando eu vim para cá, uma coisa que me chamou a atenção foi, por exemplo, as propagandas. No meio do ano, pelo menos para quem é de São Paulo, é normal ter as festas juninas, mas festas juninas geralmente é algo para criança, que tem lá as barracas da igreja, que tem lá as danças e etc. Mas nem se compara com o tamanho do que representa a festa junina, a festa de São João aqui no Nordeste. Eu achava o máximo que quando eu ia em algum lugar, eu ouvia. Só te cortando, aqui pro pessoal do Nordeste, a gente considera isso como quermesse, tá? Não é como festa junina, não. Quermesse? Pois é, aqui em Aracaju o negócio de pessoal fala que igreja, é São João. É quermesse, é quermesse. E eu amei isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu soube pro pessoal aqui você ia em algum lugar, em algum estabelecimento assim, e o pessoal falava Feliz São João, igual você fala Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Isso para mim era uma total novidade. E eu achei isso o máximo. Você estava conversando com alguém, as pessoas falavam assim: Nossa, agora começou a melhor época do ano, época de São João. Isso muda totalmente a dinâmica, o clima da cidade e, inclusive, isso se reflete nos produtos. Aqui, por exemplo, o Boticário estava fazendo uma propaganda sobre São João. Então, eles fizeram uma adaptação, inclusive na forma de entregar produto, na forma de vender isso, na forma de atingir o público para uma região específica. Eu, particularmente, trabalhei com régua de comunicação em empresas grandes de e-commerce da área de varejo, e eu jamais soube que seria interessante a gente fazer alguma adaptação específica nesse sentido. Então, quando eu me toquei sobre isso, eu pensei, poxa vida, era uma oportunidade perdida por uma falta de conhecimento de o quanto uma data tinha representações diferentes. Elas existiam nos dois lugares, mas o peso que isso tinha, o quanto isso representava, era completamente diferente em cada um dos lugares. E eu tive essa oportunidade de conhecer por ter a possibilidade de trabalhar e conviver com pessoas de lugares diferentes. Assim como isso também foi o mesmo na minha realidade atual, onde cada pessoa do meu time é de um lugar diferente. Tem pessoa da Índia, tem pessoa dos Estados Unidos, tem pessoa da Romênia, tem pessoa que estão em alguns países da Europa, como tem pessoas que estão no Brasil, mas cada um em um estado diferente. E aí eu vou aprendendo com as pessoas o que é relevante para aquele público e naturalmente você começa a pensar muito mais quando você vai fazer o teu produto e você diminui muito mais as suas pressuposições em relação ao que deveria ter ou não dentro de um produto. Realmente, eu acho que tem aquela questão da gente sempre tomar decisões baseadas em dados, né? A gente sabe que no dia a dia de produto, a gente sempre coloca uma suposição, a gente coloca a nossa hipótese, a gente coloca um certo feeling ali. E o quão rico e o quão enriquecedor fica esse feeling se a gente tá num time mais diverso, né? Porque é isso que você falou, a gente diminui as suposições, porque a gente tem representantes ali que podem, tipo, dar um insight, algo assim, mais específico. E olha, E vai além do recorte de cultura, né? Vai recorte de mulheres, de homens, de idade, de gênero, de tudo, quando você abre espaço para que pessoas de diferentes locais, diferentes idades, diferentes gêneros, elas possam participar daquela empresa, em vez de ser só um recorte específico, bem delimitado, que não vai ter diversidade alguma.
Concordo plenamente. E eu queria discutir com vocês também o quanto que isso impacta em um âmbito um pouco mais individual, né? A gente falou um pouco sobre o quanto que isso tem um impacto coletivo, isso se reflete no produto, mas para vocês, o quanto que vocês acreditam que essas possibilidades, os diferentes modelos, impactam para vocês na vida pessoal, tanto no sentido de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, quanto as questões de possibilidades, estresse, vocês acreditam que seja maior ou menor, talvez por ter uma necessidade de alinhamento um pouco maior e diferente em cada um dos modelos, e aí eu queria ouvir vocês. Boa. Eu acho que eu gosto muito de comparar o meu primeiro ano, no mesmo lugar que eu trabalho hoje, e esse meu segundo ano. No primeiro ano, eu não tinha a possibilidade de ficar em casa, por mais que o trabalho ele fosse sempre remoto. Eu não tinha boas condições, não tinha um ambiente favorável, então ficava muito complicado. Eu ia todos os dias, literalmente todos os dias para o escritório. E aí, este ano não, agora eu tenho um ambiente muito melhor. E é muito. Pra mim, a diferença tá nesse ponto da qualidade de vida. Eu posso escolher meus horários, eu posso escolher o que eu faço antes do trabalho. Então, eu não preciso gastar 40 minutos em transporte, eu posso gastar lendo. Mas se eu também não quiser gastar lendo, eu quiser gastar dormindo, eu também posso gastar dormindo. Porque hoje eu tenho a escolha, entendeu? Eu tenho a opção. E antes eu não tinha opção. De tal horário em tal horário eu tenho que acordar para poder tomar café, para eu poder tomar banho, porque eu já tô atrasada para pegar o ônibus. Isso realmente muda. E em questão da produtividade também, eu acho que melhora, eu consigo. Vai depender muito, eu acho que da forma como a gente se organiza, mas ser mais produtiva. Só que aí, alguns pontos que já eram meio pontos fracos, pontos a serem melhorados da minha parte, eles também se acentuam mais no remoto. Então, dificuldade de pedir ajuda. Cara, se é uma pessoa que você tem dificuldade de pedir ajuda e você está trabalhando 100% no remoto, boa sorte. Porque você não vai ter opção se não trabalhar isso. Você realmente precisa verbalizar. Não tem aquilo de, tipo, você tá aqui sentado na sua mesa com a mão na cabeça, alguém vai passar e falar, deixa eu ajudar essa pobre tadinha. Não, você tem que mandar uma mensagem pra alguém e falar, me ajuda, eu não consigo fazer isso aqui, eu estou bloqueada. Então, tipo, você também começa, eu acho que a trabalhar algumas coisas que podem ser mais desafiadoras, assim, no remoto. E um outro ponto, que aí é um contraponto da produtividade, a gente estava falando isso antes de começar, é conseguir se desligar do trabalho. Cara, tem vezes que tipo, eu vou dormir, eu estou pensando. Aí, enquanto eu tô dormindo, eu não tô sonhando, eu tô pensando também. Aí você já acorda, o computador tá ali, ninguém vai tipo, te julgar se você pegar, sentar de pijama enquanto você tá tomando o seu café e fazer o negócio que você quer fazer aquilo. Então, tem essa parte do equilíbrio também. Às vezes, pra mim, é muito difícil me desligar. E assim, tem que fazer essas concessões, assim, tipo, não, você merece, você pode, você não é obrigada a terminar isso só porque ninguém tá vendo. Você pode parar, porque seu horário de trabalho é até aqui, esse é o seu limite, e agora você pode focar na sua vida. Então, acho que são alguns desafios, pelo menos da minha parte. Para mim, eu acho que quem é mãe, voltando ao papo de mãe, vai se identificar. Quem é mãe sabe que o tempo torna-se menos da metade do que era antes, né? Então, com o trabalho remoto, eu consigo respirar, tipo, 10 minutos. Enquanto a criança está na escola, antes do trabalho, que provavelmente se eu tivesse que me deslocar, eu não teria isso, né? Fora que eu teria menos tempo com meu filho, tipo, termino meu trabalho, levanto do computador, abro a porta do quarto, ele tá lá na sala me esperando, eu posso dar um abraço nele. Então, isso para mim é muito bom. Apesar que fica o dia todo trabalhando, mas quando termina, eu tenho esse tempo com ele. Como o tempo também fica maior, eu consigo fazer uma atividade física antes do trabalho, que é algo importante para mim, para poder desestressar, poder chegar endorfinada para o trabalho. E o que Su falou é um ponto importante. Ninguém vai estar vendo, o computador vai estar ali, né? Tipo, meu filho dormiu, poxa, podia terminar aquela demanda ali rapidinho, já para começar amanhã, já um pouco mais adiantada. Eu acho que isso é um problema. Mas eu acho que isso é muito mais tipo, do perfil do profissional e como você encara o trabalho do que se ele é híbrido ou presencial, ou de qualquer forma, remoto. Porque se você é assim, se o trabalho for presencial, você vai chegar em casa, vai abrir o computador e vai fazer. Entendeu? Então, acho que é muito mais mudança de pensamento do profissional do que colocar a culpa no tipo de trabalho. Então, se você delimita bem esses espaços, que nem sempre é muito fácil, né? Porque você quer... Poxa, só faltava um pouquinho
pra gente terminar aquilo. Eu vou estudar mais um pouquinho, porque eu quero entender para amanhã já começar à frente. É muito mais perfil, como eu falei, perfil do profissional do que o tipo de trabalho que você exerce, sabe? A forma do trabalho. Ai, acho que faz todo sentido o que você disse, Ruby, porque eu passei por experiências muito variadas, né? E exemplo, gente, jamais repitam esse meu exemplo que é péssimo, tá? Mas eu já tive situações de sair no meio da madrugada do escritório porque tinha algum projeto, alguma entrega relevante e ficou até tarde. E foi na época que era o modelo presencial. O que eu acredito, e para mim tem ficado mais evidente ao longo desse período, é que a cultura, as nuances ficam mais evidentes quando você está no remoto. Porque se é uma empresa que tem uma cultura de microgerenciamento, comando e controle, fica olhando até que horário que as pessoas estão online, mesmo sendo no remoto, vai olhar qual que é o status lá no Teams, se a pessoa está disponível, se não está, vai enviar a mensagem fora do horário de trabalho, vai esperar uma resposta sobre, independentemente do modelo de trabalho. Assim como essa supervisão acontece se está no presencial, né? Se alguém já teve aqui uma experiência semelhante, é mera coincidência, mas sabe aquela coisa de você fechar o computador 6 horas da tarde e alguém fala: Nossa, o que aconteceu? Tá desanimado? Tá desmotivado hoje? 8 horas da noite. Tá aí? Você tá por aí? Não, não tô por aqui. São 8 horas da noite, querido. Tudo bom? Não é? Então, me passa cada vez mais a confirmação de que o modelo de trabalho remoto ele acentua os prós e os problemas das empresas e o que elas cobram e estimulam nos profissionais. E aí, quando a gente pensa nisso, eu queria também trazer um ponto quem nunca ouviu aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado, em relação a o momento do cafezinho que a gente constrói aquela cultura e de repente tem aquele brainstorming, aquele insight. Recentemente temos ouvido isso com alguma frequência, né? Vocês entendem que essa dinâmica social das relações de trabalho são diferentes? E vocês acreditam que isso tem algum impacto na carreira quando a gente fala de um modelo de trabalho presencial ou de um modelo de trabalho remoto? Jess, só um ponto no que você falou, eu acho que escancara os prós e contras da empresa também, tipo, se a empresa é microgerenciadora ou não, mas também escancara muito os nossos prós e contras, sabe? Tipo, que foi o negócio que eu falei, se você é uma pessoa que não sabe pedir ajuda, cara, isso vai ficar escancarado. Se é uma pessoa que às vezes não consegue fazer conexões com outra, independente se é no presencial ou no remoto, gente, isso escancara. Eu acho que o remoto, ele abre, ele mostra mais a nossa cara, tipo, olha, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é um ponto que você precisa desenvolver, e isso aqui é um ponto que, pô, você tem bem, você tá até conseguindo desenvolver aí, tipo, sem esse contato pessoal. Mas concordo super. E aí, entrando nessa parte também do quem não é visto não é lembrado, e o cafezinho como cultura, né? Eu acho que quem não é visto não é lembrado não vai ser lembrado no remoto também, assim, eu acho que tem várias formas de ser visto. Você pode abrir sua câmera, se é uma pessoa que não quer abrir a câmera, você pode levantar a sua mão. Se não quer levantar a mão, sua voz tá rouca no dia, você não quer falar, você pode contribuir no chat, você pode mandar uma mensagem pro seu PM, pro seu gestor. Eu acho que tem muitas formas de ser visto e uma delas é ser visto no corredor da sua empresa, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente tem tecnologia suficiente para que todo mundo possa se colocar, para que as pessoas possam dar sua opinião, possam ser vistas. E o que é ser esse visto, né? O que é ser visto e o que é ser esse lembrado. Tipo, esse visto é aquele teu amigo que tu cria uma boa relação com ele, aí você vai lembrar dele na hora de uma promoção, ou o ser visto é a contribuição da pessoa pro time, independente do formato em que ela seja, pode ser, sei lá, um documento e a pessoa tá contribuindo com o time pelo documento, e aí você vai reconhecer ela por essa contribuição que ela tá dando, sabe? Eu acho que também tem um pouco dessa nuance aí do quem é visto não é lembrado, dentro de companhias mais tradicionais, em que, na verdade, você só tá vendo o seu amigo e tá lembrando dele na hora de uma promoção, na hora de algo assim. Então, acho que é legal tomar cuidado também. E o cafezinho na hora da cultura, cara, eu vou ser meio contraditória agora.
Mas no presencial, eu acho que tem isso, assim. É que eu tô num formato aí do CLT Premium, né? Em que a gente vai por opção pro escritório. E aí, como é por opção entre aspas, mas é num espaço de tempo grande, assim. Então dá pra você se preparar, dá pra você se organizar. E esse tempo que você tá no escritório é justamente pra você construir relação com o time, se conectar, e a gente até cobra menos entregas dos times durante essa semana. Então, eu acho que isso tudo, todo esse contexto, favorece para que a hora do cafezinho seja uma hora de fortalecimento de cultura e de conexão. Agora, se a gente vai para um formato em que, cara, meu, imagina, você passou 3 horas no translado para chegar no seu trabalho, você saiu do ônibus, você pisou no cocô do cachorro, aí você tá com uma cólica gigantesca. Cara, você acha que vai ter team building na hora do cafezinho? Não quero nem olhar pra cara das pessoas, entendeu? Então, eu acho que a questão do cafezinho, como cultura, ela só realmente acontece e fortalece quando a gente tem um contexto que é criado para isso. Porque é aquilo que a gente já falou anteriormente. A gente pode estar todo mundo numa sala do Google Meeting conversando e se integrando e fortalecendo cultura e virando, tipo, tendo relações, conexões reais entre as pessoas. Mas a gente também pode estar numa sala no presencial e todo mundo tá tipo assim, olhando pro celular com a cara fechada, irritadíssimo porque não queria estar ali, não vai estar construindo nada. Concordo demais. Eu acho que, novamente, é como você encara as coisas. Se você, e você realmente percebe algumas coisas que você precisa melhorar. Sua comunicação, às vezes, não é tão assertiva, você só escrevendo. Mas se você precisa só escrevendo, precisa falar, você vai tentar melhorar. E eu acho que esse visto, quem não é visto não é lembrado, é muito mais de quanto você contribui com suas ideias, com seu posicionamento, com as suas entregas, do que, como o Su falou, ficar andando pelo cafezinho, andando pelo corredor, batendo uma fofoquinha ali na hora do cafezinho. É muito mais do que você entrega e como você lida com essas dificuldades. E realmente, esse ponto que você disse foi bem relevante. Ah, não gosta de abrir a câmera? Não abra. Contribua de outra forma, levante a mão, escreva. Você não vai ser só lembrar daquela pessoa que abre a câmera, ou só aquela pessoa que levanta a mãozinha, ou só é aquela pessoa que soma de alguma forma para o grupo, né? Entrega, motiva, é uma pessoa agradável, né? Porque tem gente que é carrancudo presencial ou remoto, é uma pessoa difícil de lidar no presencial ou no remoto. Então, é muito mais como você lida e como você é como profissional. Novamente, como você é profissional e como você encara as coisas. Você é chato, não vai ser o remoto que vai deixar você menos chato, tá, pessoas? Ouvinte. Entenda, todo mundo já percebeu ser chato, ser chato. É muito isso mesmo. E o chato, né, Su, depois de descer do ônibus e pisar no cocô do cachorro, fica mais chato ainda. Pra mim é mais Então difícil só ainda. piora. Eu tá mais estressada ainda pra lidar com essa pessoa. Eu prefiro que seja no remoto até mesmo, entendeu? Porque presencial, que aí não vai dar nem pra disfarçar a cara, não vai dar pra fechar a câmera quando a pessoa fala uma besteira. Entendeu? É difícil. Então é isso, né? Se você é uma pessoa que não é fácil de lidar, não vai ser fácil de lidar no remoto, não vai ser fácil de lidar no presencial. Acho que uma lição da fala da Ruby é: seja uma boa pessoa, porque aí vai ser legal trabalhar com você independente do formato. E quando a gente está pensando também em lidar com pessoas, eu acho que vem um pouco da forma como a gente lidera, da forma como a gente é liderado também, né? E isso pode impactar ou não no nosso dia a dia. Eu acho que a Dia falou um pouco lá no comecinho dessa relação, né? Tipo, de você tá passando, aí você vê uma pessoa que é a sua liderada precisa de ajuda, e você consegue ali ajudá-la, e no remoto você tem que, como uma pessoa que lidera, separar um tempo da tua agenda para dedicar, para conversar com aquela pessoa, para dedicar para o desenvolvimento dessa pessoa, né? E aí eu queria ouvir de vocês, meninas, se vocês acham que tem diferença nesse aspecto da liderança, tanto como pessoas que são lideradas, como pessoas que já lideraram alguém, e se isso impacta, assim, no dia a dia. Eu vivo um momento, né, como eu falei, de transição de carreira, de ser a pessoa que é liderada. E não percebo, de novo, sou muito fã do remoto, né? Eu não percebo muita diferença novamente do presencial. Acho que é como a pessoa é como líder. Se a pessoa é atenciosa, ela vai, mesmo no meio das suas demandas, achar um tempo para poder auxiliar aquele liderado.
Mas também quem é liderado tem que entender que a pessoa não tem só aquele tempo para você. Então, você vai procurar conversar com outras pessoas pelo Teams, chamar para conversa. Eu tenho essa dúvida, me ajuda aqui. Enquanto o seu líder está ocupado, ou se o líder passar uma atividade, você vai adiantar e quando ele tiver tempo para você, você vai trocar figurinhas muito mais rápido. Eu acho que quando o líder é atencioso e o liderado também tem iniciativa, né? Também não pode ser tão passivo. Eu acho que as coisas acontecem tranquilamente, não vejo grandes problemas, não. Agora, se é um líder ausente, um líder que não está muito interessado em que você se desenvolva, ou a política da empresa não é muito pautada nisso, vai ser difícil em qualquer tipo de trabalho, remoto ou presencial. Acho que não muda novamente. Do meu lado, falando como alguém que já desenvolveu pessoas, eu passei pela experiência tanto de ter uma pessoa no time que estava em baixa performance e precisar fazer o desenvolvimento mais de perto, quanto essa mesma situação durante o período de trabalho remoto, né, em outro modelo. Tem algumas diferenças que eu percebo no sentido de que, quando você está presencialmente, existem algumas sutilezas que você acompanha e você percebe um pouco mais fácil e você consegue dar alguns feedbacks um pouco mais amplos, digamos assim, no sentido de situações variadas, porque você percebe coisas ao longo do escritório que não necessariamente você estava na reunião, mas você passou e você viu, você ouviu enquanto estava vendo ali alguma conversa, então você consegue capturar uma gama de situações um pouco maior. Enquanto que quando você está trabalhando isso em um modelo remoto, você precisa ser mais detalhista nesse plano de desenvolvimento e ser muito assertivo, direto no que precisa ser desenvolvido. É claro, com o objetivo de apoiar e ajudar a pessoa, entendendo o que você pode fazer para contribuir para que a própria pessoa consiga melhorar esses aspectos e explicar o porquê que isso impacta. Então, eu super entendo, assim, tem dias, tem semanas, assim, que tá tão corrido, dá muito, muito, muito uma vontade de cancelar aquela one-on-one para você focar naquele projeto que você sabe que você vai ser cobrado e que é prioridade, etc. Mas não dá para cancelar. Então, eu sempre faço um esforço muito grande para não cancelar essas one-on-ones e manter elas e criar isso como um hábito, justamente porque a gente precisa colocar isso na agenda. E eu sei que é super tentador cancelar esse tipo de coisa para que a gente priorize outros itens, porque é daquilo que a gente é cobrado. Mas se a gente não desenvolve o alicerce, a base ali para que o time funcione bem, isso não vai acontecer, não vai evoluir, você não vai conseguir fazer as entregas que você precisa entregar. Afinal de contas, é um time, todo mundo junto que vai conseguir trazer resultado, não é uma pessoa. E uma engrenagem, se alguém falhar, vai sobrecarregar uma outra ponta, e aí vai desgastar, e aí vai sobrecarregar uma outra parte. Então, tem um efeito em cascata. Então, o que eu percebo é, mudança de hábito, ela não é fácil, mas quando a gente fala de modelos de trabalho diferentes, o líder também precisa desenvolver soft skills diferentes, no sentido de ter mais disciplina, quer queira, quer não, quando você está em algumas posições, você tem mais liberdade para flexibilizar as suas entregas, as suas agendas um pouco mais. E o remoto, ele te obriga a ser mais disciplinado em alguns itens, para que você consiga manter tanto o clima do time bom, entregando, todo mundo satisfeito, todo mundo olhando para o mesmo caminho. Então, são soft skills diferentes que você precisa desenvolver, além de pesquisar sobre como engajar, como comunicar, como fazer uma comunicação assíncrona com as pessoas também é um ponto extremamente relevante, principalmente se você trabalha com fusos horários diferentes, né? Como ajustar isso para que todo mundo fique satisfeito, e ainda mais se você tem uma janela limitada de horário para falar com as pessoas durante o remoto, que é um dos cenários que aparece quando você permite esse modelo.
né? Mas como que você ainda assim consegue manter a conexão com as pessoas? Então eu vejo que do lado das lideranças tem um desafio diferente, não é necessariamente maior, só é diferente. E eu vejo que muitos da resistência vêm pela dificuldade de mudar hábitos, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é uma lição de casa para quem é gestor. E aí, você está aberto, flexível a mudar os seus hábitos e aprender novas habilidades? Faz quanto tempo que você faz as coisas do jeito que você faz e não procurou uma forma nova de fazer as coisas que você faz? Então, eu acho que é muito mais uma lição de casa para a empresa e para os líderes nesse sentido. Porque você está na sua casa, recebendo feedback, você está muito mais tranquila, está muito mais aberto do que se você tivesse presencial, né? Que todo mundo vai saber a sua carinha quando você sair do One on One, se você está feliz ou se você está triste, sabe? Eu acho que te traz uma privacidade, uma tranquilidade até de conversa com o gestor muito melhor. Uhum. É engraçado que para mim a resposta é depende. Eu acho que quando a pessoa está aberta, fica um clima super leve, e aí eu acho que isso acabaria sendo indiferente. Mas eu acredito que tem um ponto, sim, que quando você faz uma one-on-one que não está tão engajado assim, é muito mais fácil de você não ter a atenção 100% da pessoa naquele momento. Ela pode estar respondendo um chat, fazendo alguma outra coisa, enquanto está ali na one-on-one e você não tem necessariamente um feedback. Então, tem uma parte do lado de quem está liderando e está dando esse feedback de saber como conduzir isso, deixar claro quais são os retornos que você espera, se de repente é alguma que você sente que precisa estar de câmera aberta, combinar isso com antecedência para que a pessoa também se prepare psicologicamente, fisicamente mesmo no sentido de a roupa que a pessoa fica confortável, se a pessoa quer se maquiar, se maqueia, ou a forma que ela fica mais confortável em se apresentar, então combinar isso com antecedência, quando são reuniões que é esperado que seja com a câmera aberta. Então, a minha resposta não vai ser muito preto no branco. Eu acho que tem desafios diferentes, no sentido de você ter certeza que você tem a atenção 100% da pessoa com quem você está conversando ali naquele momento, mas é aquilo que a gente estava falando em relação ao ambiente, é ajustar isso. Então, você precisa ser detalhista e assertivo naquilo que você espera e o que você vai conversar naquela reunião, naquela one-on-one. Agora, quando, por exemplo, a gente fala de alguma pessoa neurodivergente, por exemplo, para mim, apesar de eu lidar com muitas pessoas ao tempo todo, eu confesso que quando eu estava no presencial, tinha uma sobrecarga de estímulos enorme, que tinha dias que eu desabava em casa. Ninguém que trabalhava comigo tinha essa ideia, né? Até porque eu fazia um esforço consciente para que isso não se refletisse no ambiente de trabalho. Mas quando eu chegava em casa, era uma sobrecarga enorme. E isso, para mim, no remoto, reduziu bastante. Tem dias que eu tenho reuniões o dia inteiro, porém, eu não sinto a mesma sobrecarga que eu sentia no presencial. Então, a minha resposta vai ser depende. Amei essa pergunta da Ruby demais, assim. Quando você perguntou, a primeira coisa que eu fiquei, tipo, meu, quem gosta de uma presencial? Aí depois a Jéssica foi respondendo. A Jéssica, quem é a Jéssica, pelo amor de Deus? A Jé foi respondendo, e eu fiquei, cara, é verdade. Tem algumas pessoas que eu me sinto muito confortável fazendo a reunião presencial. Algumas reuniões que a pauta tá bem definida, que a gente tá ali, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E, cara, você nem sente que aquela reunião foi presencial. Agora tem outras pessoas que, cara, tipo, meu, eu fico nervosa, começo a tremer, assim, ai, meu Deus, tem um presencial. A sala pequena, eu literalmente de frente com a pessoa, assim, então, concordo, eu acho que depende mesmo. Excelente. E sobre a outra pergunta, sobre a liderança, eu só tenho um ponto de vista que eu acho que depende também muito de como é a cultura da sua empresa e como os processos já são bem definidos. Eu acho que em algumas empresas, essa parte da liderança, o papel da liderança, o que ela tem que fazer, é muito, muito bem definido. Por mais que a pessoa ali, ela não quer ser uma boa líder, ela tem que se esforçar muito para ser ruim. Porque, tipo, a empresa já fala, ó, você tem que ter um one-on-one semanal, aí perto de performance, enfim, de avaliar a performance, você tem que fazer essa reunião, esse é o formato da reunião, é isso aqui que você tem que falar.
Então, quando eu acho que já tem esses rituais mais tradicionais e mais prontos, assim, facilita também bastante o formato da liderança no remoto. E eu sou muito grata de trabalhar em um lugar em que tem essa estrutura bem feita, assim, porque eu acho que me ajuda bastante. E agora, meninas, pensando assim, uma forma mais bonitinha, assim, da gente concluir nosso papo, porque tá muito bom ficar aqui falando várias coisas sobre remoto no remoto. Acho que tem muito assunto, assim, que a gente não tocou e dá pra ter uma parte 2 aqui. Como que vocês acham que vão ficar as coisas no futuro, assim? No começo, a Dia também, tipo, já mencionou essa movimentação que as empresas estão tendo, de começar a colocar, é uma vez na semana, aí depois de 3 meses, agora é duas. Aí, sabe, de voltando aos poucos, justificando, enfim, por N motivos que a gente já comentou aqui. Mas o que vocês acham que a gente deve esperar aí do futuro? E como se preparar para isso? Bom, eu acredito que ciclos se repetem, né? Assim como nós iniciamos o episódio recapitulando aqui, trabalho remoto já existia há algum tempo, mesmo antes da pandemia, e teve situações macroeconômicas pós-pandemia, que a economia não foi no ritmo que era se esperado, não manteve o crescimento esperado, e aí eu acredito que tem vários fatores para essas mudanças no mercado em relação ao modelo de trabalho. Quando o mercado está aquecido, está crescendo, certas coisas passam a ser menos prioritárias. Então, o mercado de tecnologia estava contratando, a régua para contratação estava mais baixa, em relação a números de oportunidades estavam maiores, aqueles profissionais que já tinham uma certa bagagem estavam sendo muito mais disputados, então às vezes era quase que um leilão ali para você conseguir um profissional com alguma skill muito específica, que estava sendo demandada ali no mercado naquele momento. E agora, em um momento que o mercado está menos aquecido, teve muito layoff, tem muito profissional com uma baita bagagem, com super entregas relevantes, disponível no mercado, a barganha está do lado da empresa. Então, a empresa tem mais poder de dizer como ela quer, o que ela espera e aceitar somente quem está disponível a se adaptar a esse modelo. Eu acredito que nada acaba se mantendo para sempre, né? Eu acredito que conforme a economia retomar o crescimento, a demanda de profissionais voltar a crescer, inclusive para muitas empresas que são menores, a oportunidade de ser remoto tem sido um diferencial que muitos profissionais extremamente competentes, com experiências e entregas super incríveis, estão aceitando outros tipos de salário menores do que anteriormente, pela possibilidade de trabalho remoto. Então, muitas empresas estão enxergando isso como uma oportunidade de trazer um time super competente e capacitado para dentro de casa. E, inclusive, isso é possível ser um ganha-ganha para ambos os lados, porque muitas dessas pessoas estão morando em lugares que o custo de vida é menor. Então, se eu morar em São Paulo, às vezes esse salário não faz sentido. Mas se eu morar em outro lugar, é um salário que eu consigo ter uma ótima qualidade de vida e eu vou trabalhar em um lugar que consiga me dar essa possibilidade de crescimento, trabalho. E aí, do lado da empresa é um outro ganha-ganha também, porque ela vai conseguir ter um profissional extremamente capacitado. Então, eu acredito que, como tendência geral, ainda veremos por alguns anos essa queda, mas não muito acentuada, justamente porque algumas empresas vão ter isso como um diferencial competitivo para reter e contratar talentos, mas eu acredito que no futuro volte a crescer novamente o modelo de trabalho remoto, tanto pela facilidade de ter muito mais ferramentas disponíveis, então é fácil trocar isso para o modelo remoto, quanto pela necessidade de novos profissionais lá na frente, conforme a economia retomar o crescimento. Eu acho que agora, a tendência não é aumentar as vagas remotas, como a gente tá vendo, né? Quando eu estava procurando vagas, cada semana o número de vagas remotas diminuía. Mas pode ser uma tendência, como a Jéssica falou, né? Que o mercado é cíclico, de as empresas começarem a perceber, né, a importância da diversidade, ser interessante. Enfim, acho que também esse movimento das pessoas questionarem porque
precisa ser presencial, não pode ser remoto, as discussões que são vistas, acho que meio que também pressiona um pouco o movimento para o local que a gente quer. Não sei a velocidade que isso vai acontecer, mas é o que eu espero. Isso. Também concordo, acho que para esse momento é isso, se preparar, porque as vagas que serão remotas serão muito concorridas, mas torço para que a onda do trabalho remoto volte conforme a gente vai melhorando as nossas tecnologias também. Mas é isso, menina. Excelente papo, acho que foi uma discussão muito rica. Espero que tenha contribuído para vocês também, nossas ouvintes queridas. Conta pra gente o que vocês acham do remoto, do presencial, se, enfim, a gente fomentou alguma discussão aí entre vocês de alguma forma, marca a gente nas redes sociais, compartilha com a gente os pensamentos que vocês têm sobre esses temas também. Então, de forma geral, espero que o podcast tenha contribuído aí para vocês. E as nossas discussões continuam na nossa comunidade, através do nosso Slack, no WhatsApp e nas redes sociais de Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.